nome limpo e meu marido está no Serasa. Meu nome agora também sujou? Minha namorada tem bens e investimentos e eu estou inadimplente. Se nos casarmos, eu sujo o nome dela? Estou com o nome sujo se eu me casar em separação de bens. Posso sujar o nome do meu marido e causar problemas para ele obter crédito, por exemplo? Minha noiva teve um financiamento aprovado para comprar um imóvel, mas eu estou com o nome sujo e nos casamos no mês que vem. Se o banco não nos chamar até nosso casamento, ela pode acabar perdendo esse empréstimo? Eu já tenho um outro plano para pôr as mãos no dinheiro de titia. Eu já sei uma forma de você conseguir dinheiro de titia. Tá, vamos lá. A gente tem aqui, na verdade, 4 perguntas de 4 leitores diferentes com casos bastante parecidos. Que é o caso, assim, meio a princesa e o plebeu, ou a dama e o vagabundo, né? Pobre casando com rico, a pessoa com dívidas endividada e a pessoa com nome limpo, boa pagadora lá, enfim. Acontece. É raro, mas acontece muito, né? Vamos colocar assim. Bom, por que eu tô respondendo essas perguntas em conjunto? Porque tem alguns conceitos aí que é legal saber, até se você tá pensando aí em juntar as escovas de dente com o seu querido, com a sua querida, é bom você saber. A questão do nome sujo, a negativação do CPF, só atinge quem fez a dívida, independentemente de essa dívida ter sido feita antes ou depois da união e do regime de bens escolhido pelo casal. Então, mesmo que você esteja casado em comunhão parcial de bens, ou em união estável com comunhão parcial de bens, mesmo que essa dívida tenha sido feita já quando vocês já estavam juntos, já estavam casados, enfim, só quem fez a dívida é que fica com o nome sujo. O cônjuge, o companheiro, não fica com o nome sujo também. Isso não necessariamente vai prejudicar a pessoa que tem o nome limpo a obter crédito, enfim, não vai trazer para ela problemas nesse sentido. Então aí você já tem a resposta da primeira pergunta. Estou com o nome sujo, meu marido tá com o nome limpo. Ou estou com o nome limpo, meu marido tem o nome sujo. Meu nome agora também sujou? Não, não sujou. Não vai ficar o seu CPF lá no Serasa, enfim, negativado. Só ocorre a negativação dos dois, né, dos dois membros do casal, se a gente estiver falando de uma dívida feita pelos dois. Então vamos dizer que os dois pegaram um financiamento imobiliário em nome dos dois, estão financiando ali o seu imóvel, o imóvel da família, do casal, e ficou inadimplente a parcela. Né? Pode acontecer também, tem muita gente que financia junto bens. Aí, os dois podem ser negativados realmente. Agora, no caso dessas dívidas feitas só por uma pessoa, né, por um dos cônjuges ou companheiros, embora o outro não seja negativado, os bens comuns do casal podem ser atingidos caso a dívida venha a ser executada e os bens do negativado penhorados. O que são os bens comuns? Aí a gente tem que lembrar daquela regrinha dos regimes de bens de casamentos e uniões estáveis no Brasil. O regime padrão, que é o da maioria das pessoas, da comunhão parcial de bens. Os bens comuns são aqueles adquiridos por um dos dois ou por ambos já na constância da união, com recursos fruto do trabalho. Então, não importa quanto cada um contribuiu, se os dois contribuíram ou não, já estavam casados, já estavam em união estável, aqueles bens adquiridos na constância da união são bens comuns. Os bens que já tinha antes da união, que cada um já tinha antes da união, são bens particulares. E aí não entrariam aí, não ficam em risco caso o outro fique com o nome sujo. Mas aí justamente é isso que acontece. Você tá num regime de comunhão parcial de bens. O outro ficou com o nome sujo e você não. Mas vocês têm um imóvel que é um bem comum, adquirido já durante o casamento. Aí, se essa dívida for executada e os bens da pessoa penhorados para pagar essa dívida, esse imóvel poderia entrar nesse bolo aí. Só que é aquilo também. Se o imóvel for leiloado, só a metade referente ao devedor é que vai ser usada para pagar a dívida. A outra metade do imóvel pertence ao que está com o nome limpo e aí, então esse valor, a outra metade, vai ser direcionada a quem está com o nome limpo. Então assim, você não perde o recurso, mas quando bens são leiloados, geralmente eles são leiloados a um preço baixo, né? Até abaixo
do seu valor de mercado. Então, mesmo assim, é um mau negócio, é um risco, você fica exposto realmente ao risco da execução da dívida da outra pessoa. No regime de comunhão total de bens, todos os bens são comuns, né, de antes e depois da união. E no regime de separação total, nenhum bem é bem comum. Os bens não se comunicam. O que é de um, o que é do outro é do outro. Então, se o seu cônjuge ou companheiro em separação total de bens ficar com o nome sujo, não tem problema se a dívida for executada, só os bens dele que vão entrar aí na roda para serem leiloados e pagarem essa dívida. Os seus estão fora desse risco. Com isso, a gente consegue responder as demais perguntas, né? O namorado lá que tá inadimplente não vai sujar o nome da namorada se eles casarem. Mas, se o regime adotado por eles no casamento for o da comunhão parcial de bens, os bens que ela, que já tem uma situação melhor de vida, adquirir durante o casamento, vão ser bens comuns. Então, eles podem ficar aí nessa berlinda para serem executados caso a dívida dele seja executada dali a um tempo. Então, você está falando que ela é bem de vida, ela tem investimentos, ela tem imóveis, ela já tem lá as coisas dela, ela pode vir a adquirir mais na constância da união, e aí esses que ela vier a adquirir na constância da união podem vir a ser leiloados caso a dívida dele seja executada. Talvez valha repensar esse casamento. Exatamente. Ou adotar um regime de separação total de bens. A outra pergunta, né? Tô com o nome sujo, se eu me casar em separação de bens, posso sujar o nome do meu marido ou causar problemas para ele obter crédito, por exemplo? Não, como eu já falei, não vai sujar o nome dele. E sendo em separação de bens, tá tranquilo, porque não só ele não vai ter problemas para obter crédito, né? Em tese, não deveria ter, como também, caso a sua dívida venha a ser executada, nenhum dos bens particulares dele vão estar aí sujeitos a serem leiloados, penhorados e leiloados para pagar essa dívida. E finalmente, a última dúvida, né? A noiva que teve o financiamento aprovado para comprar um imóvel, mas eu tô com o nome sujo. Se o banco não nos chamar até o casamento, ela pode acabar perdendo esse empréstimo? Bom, eu tô pensando que se o financiamento estiver só no nome dela e ela tiver a renda suficiente para arcar com esse financiamento, então não deveria ter problema, porque ela não só não vai ficar com o nome sujo, como ela tem renda para pagar, ela não deveria ter problema para obter esse financiamento. Mas, como já foi dito, toda parte desse imóvel que ela for financiar, que for paga depois do casamento, se o casamento for em comunhão parcial de bens, esses valores são bem comum. Então, esse imóvel poderia vir a ser também executado, caso a sua dívida venha a ser executada, o imóvel poderia ser penhorado para pagar a dívida. Então, tem que ficar atento a isso. Outro caso que talvez seria melhor pensar numa separação de bens em vez de casar em comunhão parcial de bens. Sabia que eu tenho um princípio pessoal que quando eu estava aí no mercado de namoros, eu não aceito, endividados. Pobres. Não aceito pobres. Se você é pobre, você não tem chance com a Bia. Eu tô me expondo de uma maneira que não vale mais a pena. Eu não sou isso aqui. Entendeu? Eu tô passando do limite. Por que eu tô me expondo aqui como eu estou me expondo? Pior que não é nem por esse papo de quer me bancar, porque eu nunca deixo pagar muitas coisas pra mim. É só pelo fato de que me daria muita agonia eu querer ir em restaurante X e a pessoa, não posso, e fica aquele papo de coitado. Pode acontecer. Eu não gosto, dessa coisa. E eu nunca deixo as pessoas pagarem muita coisa assim pra mim, só que... E o cara com o nome sujo, então? A agonia que não ia te dar, ver o cara com o nome sujo. Exato. Não é que eu Depois não sou gosto... eu, hein? Não é que eu Depois não gosto sou eu, de Calcantives. Não é que eu não gosto de pobre. Eu não gosto de pobre perto de mim. Não é que eu não gosto de pobre, eu tenho horror a pobre. Eu tenho horror a pobre. Essa é a Diarista, pronta para aliviar as suas aflições financeiras ou deixar você mais desesperado.